Hoje, 18 de novembro, memória da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. E iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. A Igreja celebra duas igrejas, que são basílicas patriarcais ou basílicas papais, que foram construídas em cima do túmulo dos apóstolos, Pedro e Paulo. E neste dia, o Salmo é o Salmo 97 e 98, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz: O Senhor fez conhecer a salvação às nações, sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. A liturgia da palavra, da memória e da dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo nos apresenta esses dois apóstolos, essas duas colunas da igreja. Primeiro, Paulo, na primeira leitura, que é retirada dos Atos dos Apóstolos, dos momentos finais da vida de Paulo em Roma, onde ele vai estar preso. Acompanhemos a leitura. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda a coragem e sem obstáculos. Ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Então são os últimos dias de Paulo, que ele vai viver em Roma. E em Roma mesmo ele vai ser condenado à morte e vai morrer decapitado, porque ele era um cidadão romano. E em cima do seu túmulo vai se construir uma basílica, que nós chamamos hoje a Basílica de São Paulo, extramuros. A segunda coluna é o apóstolo Pedro, que nós vamos ver no Evangelho de hoje, o momento em que ele vai caminhar sobre as águas e vai naufragar, porque vai perder a confiança, mas Jesus vai salvá-lo. Ouçamos o texto do Evangelho. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Com essa passagem nós vemos Pedro, a outra coluna da igreja, que vai ser aquele que vai professar a fé. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esse mesmo São Pedro, também no final da vida, vai estar em Roma. E segundo a tradição, ele vai morrer crucificado de cabeça para baixo, professando a sua fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E em cima do seu túmulo também vai ser construída uma basílica, a Basílica de São Pedro, como nós conhecemos do Vaticano. Que no dia de hoje, no dia desta memória da dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo, que renovemos a nossa fé na fé de Pedro e na pregação de Paulo. E assim nós vamos concluir hoje rezando a oração do dia, pedindo a intercessão de ambos. Ó Deus, guardai sob a proteção dos apóstolos Pedro e Paulo a vossa igreja, que deles recebeu a primeira semente do Evangelho, e concedei, por eles recebam, até o fim dos tempos, a graça que a faz crescer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.